Good afternoon, boa tarde. I will first thank you all for coming, and really gives me a hope. There are people who really care and would like to see peace in different parts of the world where there is blood, there is fight, there is conflict. Thank you for being here today. Boa tarde, o Sr. Embaixador agradece estarem cá e fica com esperança quando vê esta sala, com esperança de que existam pessoas que estejam interessadas na paz quando existe tanto sangue por este mundo fora. I will be brief and explain the conflict. Maybe we can have better understanding. Vai ser relativamente breve a explicar o conflito de forma que se possa perceber. In World War I, after the defeat of the Ottoman Empire, the British and the French tried to really divide the Middle East because this is how the problem started. O problema começou após a Primeira Guerra Mundial, com a derrota do Império Otomano, em que os impérios ganhadores tentaram dividir o mundo. And before that, the Zionist movement, an idea to have a homeland for the Jews, was in Europe, encouraged by European countries, and they were telling Jews, you are religion, you have to change religion to nationalism so you can have a state. And, entretanto, acharam que os israelitas também tinham que ter terra. E esta terra acharam que deveriam estar junto das pessoas mais religiosas, aqueles, e para implantar um Estado não religioso. Acharam que, sendo não religioso, também tinham que ter terra, e junto dos religiosos. And the Zionist movement, they had their first conference in 1897, and they decided to have a homeland for the Jews. Decidiram, através do movimento sionista, após a conferência, que teriam que ter, efetivamente, um espaço, uma terra, para os israelitas, agora os israelitas. There were ideas, some countries, Uganda, Argentina, or Palestine. These are the suggested or discussed places where the Jewish homeland would be. Espaços escolhidos ideais seriam a Uganda, a Argentina e a Palestina, que seriam espaços onde os israelitas poderiam estar. They sent some religious leaders to Palestine, and they came back with one sentence. Enviaram alguns líderes religiosos para a Palestina e regressaram com uma frase. They said, the bride is so beautiful, but is married to someone else. A noiva é bonita, mas está casada com outra pessoa. So Palestine at that time, it has the Palestinian people, but Britain in 1917, they made Balfour Declaration to promise the Jews in a homeland in Palestine. Os ingleses, os britânicos, fizeram, através da Conferência de Balfour, uma declaração em que prometiam Palestina, a terra, aos israelitas. And Palestine at that time became the League of Nations decide that Palestine to become under the British mandate when the people in Palestine are ready to form their government. Portanto, os britânicos instituíram que aquele espaço dos palestinianos também iria ser ocupado pelos israelitas. Existe uma instituição foi por força de uma instituição dos britânicos. So Britain became the government in Palestine. At that time,
Jews, they were like 6% in Palestine. À data, eram apenas 6% os judeus nas terras da Palestina, que estavam sobre governo dos ingleses. Then more immigrants from Europe, they were going to Palestine, and there was some problems between the Palestinians in Palestine and the Jews who were immigrating to Palestine. And in the early 20s, many Jews wrote, we really witnessed a nice hospitality from the Palestinians. Dessa parte começa o êxodo dos judeus europeus para a Palestina, para as terras da Palestina. E os próprios judeus, os próprios israelitas, escreveram que haveria uma recepção muito amigável por parte dos palestinianos. So, in the late 40s or mid 40s, the issue of the state or to build the state for Israel was important in the United States and also in Europe. Portanto, em meados dos anos 40, assumo alguma importância este êxito europeu e também americano. In 1947, United Nations decided to have two states, State of Palestine and State of Israel. Sorry, the 19? 47. Em 1947, os Estados Unidos assumem que tem que existir dois Estados, o Estado palestiniano e o Estado israelita. So, Israel was created in 1948, but you can see how the British mandate started and ended with the creation of the Jewish state or Israel. So when Britain started their mandate in 1920-21, immigration to Palestine, in 1947 UN said two states, Britain left Palestine, ended the mandate, Israel was declared on the 15th of May as Israel. So this is how Israel was created in 1948. Vou só fazer uma pequena correção, não foi os Estados Unidos, mas sim as Nações Unidas, que declaram que tem que existir dois Estados em 1947. Em 1948, cria-se o Estado de Israel. I think that I was just correcting the past information that I gave. Okay. So Israel was created, and the creation of Israel caused 850,000 Palestinians to leave their country and to live refugee camps in Lebanon, Syria, and in the rest of the world. And this is, you hear, the refugees problem. This is how it started, but they were pushed out. There were massacres, their Yassin massacres, because no one would volunteer to leave their homes. But they left because there were massacres against them, and Israel was created. Palestinians became refugees, 850,000. Acima de 8.500 palestinianos, com a criação do Estado de Israel, são obrigados a refugiar-se para os campos de refugiados da Síria, Síria, Jordânia e Líbano. Portanto, os massacres também começam a partir dessa data, porque ninguém que é forçado a sair da sua própria terra sai de boa vontade. Most of the people carried their homes keys, hoping they will go back when things or the war settles down. A maior parte das pessoas acabaram por levar as chaves das próprias casas porque acharam que, com o final daquela guerra, que acharam que seria uma guerra, regressariam às próprias casas. So always you hear how we can solve the Palestinian refugees. They couldn't go back. Even United Nations decide in the resolution 194 that Palestinians should go back to their homeland, because people always fled or something during the war, flee, and then they have the right to go back to their homelands. Tal como veem, eles não regressaram às suas terras, mesmo após a resolução das Nações Unidas, que dava a indicação que eles poderiam regressar, mas eles nunca foram autorizados a regressar. They couldn't go back, the Palestinians, because Israel had its law
they call it law of return. If you have a Jewish mother, you have the right to go live in Palestine. This is the laws in Israel. What is the name of the law? If the law of return, Israel instituiu a lei do retorno, em que se tivesse uma mãe israelita, If from a Israel, mother- a mother from Israel, Jewish mother, religion. judia, poderia regressar. So, Israel was created on 78% of Palestine, and what's left from Palestine? West Bank and Jerusalem and Gaza. And this is 22% of Palestine. 78% do Estado de Israel foi criado com palestinianos. Portanto, os outros 22% Jews. The 22% Of Jews. Palestine. All- The Palestinians, geography. Israel 78, the Ok, state, o espaço, 78% do and espaço what's left Israel, from Palestine is 22. para além da Palestina, o outro espaço, 22%, para o Estado de Israel. O Estado de Israel, portanto, compreende, temos os 78% Palestina, 78%. 78% Israel as today, Yes, it's and the today. West Bank. Ok, and 70, o Gaza Estado de Israel is atualmente 22. 78% Israel, 22% que é o West Bank e Gaza. Israel in 1967, the West Bank became under Jordan rule in 48, and Gaza under Egyptian rule. Ok, West Bank sob as leis da Jordânia e Gaza, leis egípcias. In 1967, Israel occupied the West Bank and Gaza. 1967, Israel ocupou o West Bank e Gaza. So all Palestine became under Israel. Portanto, todo o povo palestiniano ficou sob o domínio de Israel. In Israel itself, the 78%, 100 now, okay, at that time was 150,000 Palestinians, now 1.5 million Palestinians live in Israel. They call it Palestinian Israelis. Palestinianos israelitas, que são chamados atualmente, são 1,5 milhão. 1 million. Million half, A million they and a stayed half. in Israel. They Yes. did not leave. Yeah. Okay, so now all under occupation. I was a child in 1967 when the Israeli army occupied the West Bank. Ele era criança em 1967, quando o exército israelita ocupou o West Bank. Since then, I think the Palestinians did not see one day of justice. Desde essa data, ele acredita que os palestinianos não viram um único dia de justiça, ou não tiveram um único dia de justiça. So the people in Gaza, 70% of them are refugees, left Palestine in 1948. Grande parte das pessoas de Gaza são refugiados que deixaram a Palestina em 1948. In the West Bank and Gaza, we lived under military rule, under occupation. And I think occupation is the highest form of terrorism. West Bank e Gaza vivem sob a ocupação. E esta ocupação é a maior ou a pior forma de terrorismo. Because you are not free to move, you are not free to speak, you cannot free to own land because it's mostly confiscated, and most of the time you are in prison. Portanto, não há liberdade para nada, não há liberdade de movimento, não há liberdade de falar, de conversar, não há liberdade para nada. Portanto, se vivem assim, estão sob uma prisão. It is the worst condition to live under occupation. If you want to go from one city to the other, you need a permit. You are controlled by checkpoints, you can't travel, you can't do much. It's the worst situation you can put anyone to live in. A liberdade de movimento é condicionada por pequenos pontos em que as pessoas precisam sempre de um salvo-conduto para passar estes pequenos pontos de controle que existem em toda a parte. I was jailed twice. I never harmed anyone. I don't know how to use guns. Ele teve preso 2 vezes e nunca fez mal a ninguém e nem sequer sabe como usar uma arma. And if you say, I am Palestinian, you are in trouble. I was teaching at university, and the university
was shut down for 6 months because the students, that's in 84, they raised 2 Palestinian flags. The military said 3 months punishment for the university to close for each flag 3 months. So the university one time shut down 6 months because students, they raised their flag. Quando ele estava como professor na universidade, a universidade esteve fechada por 6 meses porque houve 2 alunos que hastearam bandeiras da Palestina. Hoje em dia dizer que se é palestiniano já é um grande sarilho. And I think the worst thing you can do to any human being to deny their identity and their homeland. For me, when I went to study in the United States, they asked me, what are you? I said, Palestinian. There is nothing Palestine. And they say, where are you from? Palestine. I said, Palestinian. Palestine, Israel. There is no Palestine. So could you imagine if you are Portuguese, where someone will tell you there is no Portugal and you are not Portuguese because there is no government, nothing. This is the Palestinians were fighting for identity, for people to accept them as Palestinians, to recognize me today as a Palestinian. I have the right to a homeland like you. What I'm asking, just to be known as Palestinian, because if you ask me, I don't know where else I came, just from Palestine. You ask Israelis, 90% of them, they will tell you we came from Europe or other places. So all what the Palestinians fighting since 1967 for identity and acceptance of a homeland for them. A pior coisa que se pode fazer a um ser humano é negar-lhes a sua própria identidade e o seu próprio espaço, a sua própria terra. Imaginem como portuguesas que vos dissessem que não tinham terra e que não são portuguesas. No caso deles, chegar aos Estados Unidos, por exemplo, e dizer de onde é que és, e ele diz, sou da Palestina, dizem Palestina não, ele insiste, Israel, eventualmente. Portanto, a pior coisa que se pode fazer a alguém é negar-lhes efetivamente uma identidade. É uma questão de direitos humanos. About 1,000 resolutions at the UN, and most of the positions of all countries in the world, they say this is Palestinian occupied lands. For example, in 67, and the Palestinians have the right to resist, and they have the right to have their own state. Grande parte das resoluções das Nações Unidas falam efetivamente que aquilo é terra ocupada dos palestinianos, que eles têm direito a lutar por aquele espaço e por aquela terra. Israel is refusing all resolutions. Israel recusa todas as resoluções. I will tell you, I'm a Palestinian regardless to all happened. I look forward and I believe in peace. Independentemente de tudo, ele é palestiniano. O que ele pretende, acima de tudo, é a paz. We cannot change history, but we can make better future for our children. A história não pode ser mudada, mas o futuro melhor para os filhos pode ser sim alcançado. And what we say now, Israel could stay in the 78% which is called Israel as the state of Israel. We will recognize that. Israel pode ficar com 70% daquele espaço que será reconhecido como tal. But they should accept us on the 22% of Palestine. Vou corrigir novamente os números, 78%, 22%, eles vão ter que reconhecer os palestinianos. So the world start the conflict thinking of solutions, and they came with different ideas, like maybe you will come with ideas today. The first idea, that one-state solution for everyone in Palestine, Jews, Muslims, Christians, white, blacks, to live in Palestine, in the historical Palestine, and under one constitution with equal laws. This is considered the one-state solution. Portanto, neste momento, a única solução que eles tentam negociar é a solução de um único Estado sobre a mesma lei para toda a gente, que sejam judeus, sejam palestinianos, que sejam brancos, sejam pretos, todos sobre uma mesma lei. É esta a solução que está sob mesa.
para renegociação. Israel refuses that. So we say, if there is one solution not acceptable, how about having two-state solution? One would be Palestinian state, 22%, and let the Israelis live in peace and security in the 78%. Portanto, Israel recusa um único Estado. A outra solução são a solução dos 78%. Israel, 22%, Palestina. 2 Estados. Arabs and Muslim state, 57 countries, said if Israel withdraw from the occupied territories, recognize the Palestinians, we are willing to recognize Israel and normalize relations with Israel. 57 Estados árabes, muçulmanos, indicam que se Israel reconhecer o Estado palestiniano, sair do Estado das terras ocupadas, eles reconhecem também o Estado israelita. So Israel refused the two-state solution. Israel recusa a solução dos 2 Estados. What they want, because they have the power, they want the status quo as it today. Porque eles têm o poder, eles querem o status quo tal como ele está neste momento. To take lands from the lands of the Palestinians for settlements to bring people from Europe. Retirar as terras dos palestinianos e relevar pessoas da Europa para lá. We signed peace agreement with Israel in 1993. Foi assinado o acordo de paz com Israel em 1993. And the Israelis, they killed their own rabbin who led the peace process with the Palestinians. Os israelitas mataram o próprio rabino que levou à solução daquela solução de paz. And they killed the peace process by killing Rabin too. E mataram o processo de paz ao matar Isaac Rabin. We lost 6 times land more after we signed the peace agreement with Israel. Perderam quase 6%, Six times. Quase 6 vezes espaço de terra após a assinatura daquele acordo. Which means if you are Palestinian and wake up in the morning, you have a fence on your land, it's taken for a settlement. Se é palestiniano, pode acordar um dia de manhã e ter uma cerca à volta da sua própria casa que vai ser retirado pelos israelitas para a ocupação. And they have roads for the settlers, which we Palestinians are not allowed to use these roads. E tens estradas para os próprios os israelitas que vivem nesses espaços, que eles, os palestinianos, não podem utilizar essas mesmas estradas. Could you imagine how racism, we are the owners of the land and we cannot drive on our own roads because we have the plates in our cars. The Palestinians are different from the Israelis. Imaginem o racismo que é estar na sua própria terra e não poder utilizar as estradas porque tem uma placa que diz que what does say the plaque? The Palestinians? Plate, the car, the plates. Yes. It shows the Palestinians. It's like green, the Israelis yellow. Tem esta placa que indica, que diferencia entre o ser palestiniano e o ser israelita. Second thing, could you imagine the basic needs of water? We are not allowed to drink from our wells. According to World Bank, that Palestinians are allowed to use just 15% of the water than the Israelis who can use 100%, we take 15%. And this is our own land and our own water. Could you imagine this? Believe me, when I go to Palestine in the summer, I will never have water. I have go to buy water, and we buy it from the settlers with triple the price. Segundo o Banco Mundial, it's the World Bank, isn't it? Pardon me? It's the World Bank. World Bank, yes. Segundo o Banco Mundial, podem utilizar apenas 15% da água das fontes. O resto vai para os israelitas. Ele, quando vai lá de férias, ele compra água e não utiliza aquela água. So, this is the conflict, and this is what Mr. Guterres said. The attack on the 7th October
did not come from vacuum, because he meant there is occupation and there is suffering and there are people struggling for independence and for their rights. Isto foi o que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, tentou explicar, que este ataque do dia 7 de outubro não veio do nada, não veio de um vácuo, já existia todo um passado. So they were attacked by Hamas on Israelis, and I will declare here, I am against any civilians, any innocent people to get killed in this conflict. But, sorry, you can see there is a conflict for 75 years, there is occupation for 56 years, and you can't ignore it. Ele declara aqui que ele é contra qualquer vítima civil neste conflito, mas também não consegue ignorar o que se passa, todo o passado relativamente a este conflito. Because Israel believes in power and superiority. They'll think they are much better than the other people because they are the super, the chosen people. And this is how sometimes really the wrong thinking. Second, Israel, because they have military superiority, they say we don't need any peace deal. We can impose what we want. But on the 7th of October, all their weapons failed. Because if you rely on weapons and power, you could fail sometime. And that's exactly what happened. A 7 de outubro tudo falhou porque Israel sempre acreditou em dois pontos, que ser o povo escolhido e também ser uma superpotência a nível de armamento. E a 7 de outubro tudo falhou porque Israel efetivamente, acreditando no superpoder, falhou. E no armamento também falhou. I believe the peace Israel needs, it comes through peace and just peace with their neighbors, with us, not through guns or military superiority. Tem que acreditar, efetivamente, Israel tem que acreditar na paz com os seus vizinhos e não na superioridade do armamento e no poder que tem. You can't have peace while you oppressing other people. Não pode ter paz quando oprime outro povo. So this is the situation. The next day, Israel, you seen what they done to Gaza, to the civilians, all today rebels. Viram o que aconteceu no dia seguinte, o que Israel fez a Gaza e aos civis. To me, every human being counts. Even the 1,200 from Israel were killed on the 7th. To me, they count and they should not be killed. Mesmo todas as pessoas contam. As pessoas que foram mortas do lado de Israel contam, não deveriam ter sido mortas. They are less than 10% what the Gazans are, who are killed. 11,500, most of them children and women, 3,000 under rebels, no one can get to them. Neste momento tem mais ou menos 10% do que é Gaza ainda sobreviver, mais de 11.500 pessoas mortas, mais de 300 pessoas sob os escombros que não podem ser retiradas. Hospitals cannot really serve the needed people for medical needs. Os hospitais já não conseguem funcionar e dar vazão ao número de pacientes que têm. You know, anesthesia, they do operation without it. As pessoas estão a ser operadas sem anestesia. Could you imagine Israelis would cut food, water, medicine, stop it on all these innocent people? Alguém consegue imaginar que Israel tenha cortado comida, água a todas estas pessoas inocentes? This is the conflict. Esse é o conflito. But I don't expect that you can solve it today. But really gives us a belief that you're conscious. You will say what is needed. You cannot
close your eyes about the injustice happening to the Palestinians. Não está à espera que consigam resolver, os senhores estão aqui a resolver este conflito, mas em consciência possam dizer, falar, pensar o que e ajudar no que é que se está a passar. Always I use what Martin Luther King said, injustice anywhere, threaten justice everywhere. Injustice? Injustice, oppression. Ok, ele acredita numa frase do Martin Luther King que eu vou tentar traduzir, que é injustice, injustiça. Sorry, can you Oppression, repeat? injustice. Sim. You know, justice, Yes. injustice is the opposite. Ok, a injustiça, justiça, a injustiça. Exato. Injustice anywhere, Sim, injustice, anywhere, oppression Justiça. anywhere, justiça para sempre, em todo o lado, threaten justice everywhere. acreditando na justiça em todo o lado. I think that, exato. The second, always I like to say, what's his name, the African leader, he Nelson said, Mandela. not Mandela, Desmond Tutu. Desmond He Tutu. said, if you see like a war and oppressed and oppressor, and you don't do anything, you are siding with the oppressor. And I hope you will side with justice for the sake of Palestinians and Israelis. And I say personally, sometimes if you care about a friend, you don't let your friend drive while he is drunk. You tell the same thing to Israel. It is our advice, because we care about you, we will tell you to stop this policy of occupying other people. And the people who should know what's suffering and oppression are the Jews, because they suffered and they know what does that mean, that your history teaches you not to do it to other people. So I appreciate also very much many Israelis, many Jews, they refuse to serve in the army. They are against the oppression to the Palestinians, and they really demand justice. Portanto, vou começar pela parte final, em que o Sr. Embaixador agradece e reconhece o esforço de vários israelitas e judeus que se recusam a servir no exército, mas também começou esta última parte por citar o bispo Desmond Tutu, que diz que quando nós temos um conflito, temos o opressor e o oprimido, e nós estamos e não fazemos nada, então fazemos parte também deste mesmo conflito. Relativamente ao Desmond Tutu, e também diz qualquer coisa como, quando nós vemos alguém embriagado entrar num carro para conduzir e deixamos ir, é a mesma coisa como Israel, quando está a oprimir e a matar o povo palestiniano. Portanto, nós temos que fazer qualquer coisa quando nós vemos um embriagado que entra dentro do carro para conduzir, sabendo nós que não está bem, temos que fazer qualquer coisa, tomamos uma ação. É o que se tem que fazer com Israel. Thank you, and we should work together to stop the war. Muito obrigada. Temos que trabalhar todos juntos para parar esta guerra.